esportivo também. E às 4 da tarde, o clássico dos milhões. Anthony Wells é o cara escalado para falar do Vasco, de Dimitri Payet, Verratti, com o estreante Álvaro Pacheco, e o Flamengo, do Fabrício Bruno. Vou dizer assim, do Fabrício Bruno, Edu, porque ele disse que fica no Flamengo. O cara negou, olha só, a proposta para jogar na Premier League. Quantos jogadores gostariam de estar na Premier League? Se a gente fizer uma conta, temos 600 jogadores hoje atuando na Premier League, num universo de quantos pelo mundo, de quantos milhões de jogadores? E o cara disse não, mas por um motivo bem razoável. O West Ham ofereceu o mesmo salário, próximo do que ele recebe no Flamengo. E o custo de vida em Londres é muito maior do que no Rio de Janeiro. E o Flamengo ia receber 85 milhões de reais pela venda, mas a venda tem o comprador, o vendedor e o jogador. E essa parte disse não. E ele está escalado domingo para pegar o Vasco. Que duelo vai ser esse no Maracanã, Edu? Não, sem dúvida, é um duelo muito histórico, né? Importantíssimo, sei lá, como você disse, você pode contar de todas as formas. Esse jogo é um jogo, um dos mais importantes, um dos mais icônicos, né, do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Mas só falando rapidamente do Fabrício Bruno, é surpreendente, tudo bem, cara. A gente tá falando de salários, né, mas o cara não querer jogar na Premier League é interessantíssimo isso. Realmente me surpreendeu bastante essa decisão do Fabrício Bruno, né? Ele disse também que a questão do contrato dele com o Flamengo vai até o final de 2028. O West... na verdade, assim, no fundo, acho que ele colocou tudo na mesa, né? Claro que... E além de conta, eu acho que ele é mais protagonista no Flamengo. Talvez no West Ham não seria, sei lá, é difícil a gente imaginar o que poderia acontecer no futuro, né? Mas enfim, é uma decisão que surpreende, como você disse, né? Jogar na Premier League é o sonho de muitos jogadores, né? E o Fabrício Bruno agora teve essa chance e acabou não aceitando, né? Ficando no Rio, ficando no Flamengo. Enfim, vamos ver agora como que o Fabrício Bruno continua aí contando a sua história diante do Flamengo. Mas em termos de clássico, né? Em termos de... São clássicos, um clássico histórico, né? Eu começo a lembrar de vários jogos lá nos anos 90, né? Teve uma rivalidade muito grande, né? Entre Flamengo e Vasco, entre Vasco e Flamengo, enfim. Mas falando especificamente desse jogo, Fábio, a gente tem aí até... A questão é que o Vasco, nos últimos jogos, né, nos últimos 10 jogos aí contra o Flamengo, não tem tido vida fácil, né? A gente vê aí várias vitórias do Flamengo, né, inclusive aquela de 4-1, né, mais recente, e depois teve um empate lá atrás de 4-4, né, um jogo muito interessante, mas a gente não vê, né, vitórias do Vasco aí nessa lista aí dos últimos 10 encontros entre Vasco e Flamengo. Agora, e do lado do Gigante da Colina, minha principal dúvida, né, a minha grande expectativa é em relação aí à estreia do Álvaro Pacheco, né? Afinal de contas, ele que já treinou o clube, né? Chegou agora, já teve uma semana, mais de uma semana até para treinar aí o Vasco, e os jogadores estão falando muito bem dele, né? Todos os jogadores que foram entrevistados, né, ao serem perguntados ali sobre o Pacheco, todo mundo está gostando demais do jeito dele trabalhar, diz que é um cara muito pilhado, um cara muito ligado à questão humana e tal. Enfim, vamos ver se os jogadores já conseguem, né, absorver tudo que o técnico quer nesse primeiro jogo. É um jogo, claro, importantíssimo, ainda mais diante do grande rival, que é o Flamengo, né? Lembrando que o Flamengo, em termos de clássicos cariocas do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Botafogo, né, por 2-0. O Botafogo foi bem superior ao Flamengo naquele clássico, né, que você acompanhou, foi domingo de manhã, né, às 11 da manhã lá no Maraca. Então vamos ver. E o Flamengo também, né? O Flamengo que estava um pouco mais embaixo, agora nos últimos jogos, principalmente Libertadores, enfim, a coisa deu uma melhorada. Vamos ver agora se o Tite realmente consegue extrair um pouco mais desse Flamengo, né? Que tinha uma expectativa lá em cima, as coisas não começaram tão bem e agora um clássico, é sempre um clássico para a gente medir forças, né? Tanto do lado do Mengão quanto do lado do Vasco, né? E tem alguns componentes interessantes nesse clássico. Por exemplo, o Pedro vive uma temporada fantástica, o artilheiro do Brasil, fez 2 gols, um gol, né, importante, inclusive,
de uma falha contra o Milionários, mas ele vive uma fase fantástica no Flamengo. O Gabigol já é o oposto, está no banco, perdeu a camisa 10 mesmo, porque até na Libertadores o Flamengo tirou dele, fez uma consulta à Conmebol e a Conmebol autorizou. Já no Brasileiro ele não usa mais, ele usa 99. Ele não entrou na terça-feira contra o Milionários, ficou no banco, o torcedor não pediu o Gabigol, a relação está muito ruim. O Flamengo não é aquele Flamengo que o torcedor espera, não consegue render, passou na Libertadores, mas passou em segundo na última rodada, precisando da vitória, obviamente, mas se ele tropeça, ele podia ficar para a Sul-Americana. Então, é um Flamengo que o Tite ainda não consegue entregar. E o Vasco, de 10 dias apenas de trabalho, do Álvaro Pacheco, que tem impressionado, como você destacou, vai usar a boina à beira do campo, um personagem também, né, no futebol brasileiro, mas é um time em reconstrução. E é curioso, né, Edu, que a gente está chegando já no mês de junho, o jogo vai ser domingo já em junho, e a gente está falando que o Vasco está de novo reconstruindo, porque mudou o treinador, tem jogador que vai chegar, está se falando muito do Felipe Coutinho, da negociação, para a partir de 10 de julho ele jogar e outros reforços, enfim, e pega um Flamengo montado. Há uma diferença técnica muito grande nesse jogo. O Flamengo tem Arrascaeta e De La Cruz, o Vasco tem Dimitri Payet, já são 2 armadores contra 1. O Vasco vai com 3 zagueiros para poder tentar diminuir esse risco ofensivo que a gente viu ali, 4-1 2 vezes nos últimos 10 jogos, só lembrando, gente, de Série A, que algum torcedor vai dizer assim no comentário, não, o Vasco venceu no Carioca, no gol do Puma. Aí, Carioca, a gente fez a relação de Série A, porque o jogo é Série A. Então, assim, mas claro que esses números todos, essa análise que a gente está fazendo, quando a bola rola, depende do espírito de cada um, do dia de cada um. Às vezes o Arrascaeta está jogando mal naquele dia, que é raro. E aí o Dimitri Payet arrebenta e o Vasco ganha. São elementos que fazem a diferença num grande clássico, mas não teremos mais Roberto Dinamite e Zico como nos grandes tempos, aqueles grandes duelos de décadas de 70. O Edmundo, né? Teve aquela semifinal, né? Lá no Campeonato Brasileiro, que ele fez 3 gols, né? Que depois o Vasco 97, foi campeão. 4-1. Depois, 4-1, 3 gols do Edmundo, depois o Vasco foi campeão brasileiro, né? Assim como um pouco antes teve ao contrário, né? O Flamengo ainda com o Júnior, né? Acho que foi em 92, né? Aquela semifinal, o Flamengo passou pelo Vasco e aí depois foi campeão em cima do Botafogo, né? Foram 2 embates regionais ali. O Flamengo passou pelo Vasco, depois foi campeão em cima do Botafogo. E eu lembro demais daquele time do Edmundo, sem dúvida. Era muita bola ali, né? O Edmundo, enfim. E é uma coisa interessante também, já que estamos falando de Flamengo e Vasco, vai contar umas historinhas rápidas aqui, como a gente tem ícones dos dois, ícones do futebol brasileiro que jogaram nos dois times, né? Isso entre Vasco e Flamengo parece um pouco mais normal, não sei se é normal, mas um pouco mais frequente, né? Tivemos, sei lá, o Romário, né? O Bebeto, né? O próprio o Jorginho, né? O Edmundo, o Pet, né? O Petkovic, e o Jorginho, Tita, né? O Jorginho do Tetra, que depois foi técnico. Júnior, né, Baiano. Exato. Júnior Baiano, Ricardo Rocha. Vários jogadores viveram os dois lados. Inclusive, se eu não me falho, é memória 2015, quando o Jorginho entrou como técnico do Vasco, o primeiro jogo dele ele ganhou do Flamengo, né? Já chegou chegando, né? Já ganhou, já ganhou, claro. Vamos ver se o Álvaro Pacheco, lógico, o Álvaro Pacheco não tem essa história aqui no futebol brasileiro, mas vamos ver se ele tem essa sorte aí de já estrear com uma vitória em cima do Flamengo. Mas sem dúvida alguma. Mas está causando... Desculpa, Edu, está causando grande impressão realmente no elenco do Vasco, a forma como ele trabalha, você tem toda a razão. Então, e a gente tem uma arte ainda sobre esse jogo para mostrar aí a questão dos passes, né? Quem que passa melhor aí, se Vasco ou Flamengo, se Flamengo ou Vasco, porque ambos aparecem aí muito bem na fita aí, em termos de passes certos, né? Por jogo nesse campeonato brasileiro. O Flamengo é o 4º e o Vasco da Gama é o 5º. São Paulo, Atlético e Grêmio são os 3 primeiros. Então, vamos ver aí se isso se repete agora aí nesse clássico, que será muito legal, inclusive para o espetáculo, né? Afinal de contas, um time que passa bem a bola, obviamente, vai fazer coisas melhores aí durante o jogo. Em termos de posse de bola, aí o Vasco já não aparece entre os 5 primeiros, né? E o Flamengo é o 5º, exatamente, aí com quase 56% de posse de bola em cada jogo, né? O São Paulo é o primeiro também nesse quesito. Atrás aí do São Paulo vem o Galo, o Fluminense e o Internacional. Lembrando que o Flamengo é o 3º colocado, com 11 pontos ganhos, 2 atrás do líder
Atlético Paranaense, e o Vasco com a vitória em cima do Vitória, na última rodada, né, antes da paralisação do Brasileiro, pulou para a 13ª posição com 6 pontos. Vinha de derrotas em sequência, eram 4, e aí o Vasco interrompeu vencendo em casa. O treinador chegou, agora vamos ver o que aguarda nesse Clássico dos Milhões, que o Anthony Wells vai contar tudo pra gente também. Bom,